Queridos, hoje nós vamos estar refletindo na palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23. De 33 em diante. Lucas 23, de 33 em diante. Que você acompanhasse na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. E também as autoridades zombavam dele, diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até quase 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Irmãos, hoje nós estamos lendo sobre a crucificação de Jesus. E eu quero refletir com os irmãos, antes da celebração da ceia, sobre o seguinte tema: a verdadeira mensagem da cruz. Nós nos acostumamos com a figura da cruz nas igrejas, as igrejas tanto católicas quanto algumas igrejas evangélicas têm a cruz na sua torre ou nos seus altares, em algum lugar. Nos cemitérios é comum passarmos na beira de uma estrada e vermos ali uma cruz, e nós sabemos que ali naquele lugar teve um acidente ou um atropelamento, e aquela cruz marca o local onde a pessoa está morta. Nós vemos a cruz em cordões, crucifixos, correntinhas. A cruz tornou um bonito enfeite para o pescoço das pessoas. Brincos com cruzes, alguns com cruzinha pequena, outros com cruzes maiores, mas em joias. Vemos também a cruz marcada nos corpos, através de tatuagens, tatuagem no braço, tatuagem no peito, nas costas, em forma de cruz. Vemos cruzes também no alto dos morros do Rio de Janeiro, nas favelas, onde algumas facções marcam seu território colocando uma cruz iluminada, onde tem aquele cruzeiro. De longe você sabe que aquela facção tal é a que comanda ali, porque colocou uma cruz para marcar o seu território. Ou seja, a cruz se tornou um símbolo que está presente em várias coisas. Nas máscaras da Covid, tem máscara com uma cruzinha ali, escrito fé, gratidão e uma cruz. Em camisas, nós vemos a estampa da cruz. Então a cruz se tornou tão comum no nosso meio,
que nós até esquecemos que ela traz uma mensagem tremenda. A cruz é símbolo para nós, cristãos, de uma grande mensagem. A cruz sempre teve uma mensagem, só que existem mensagens associadas à cruz que não são aquela que a Bíblia mostra. Por exemplo, para os judeus a mensagem da cruz é uma mensagem de vergonha e de dor. Na Bíblia está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro ou na cruz. Era maldito. Para o judeu, a cruz era uma pena capital, era a pena de morte para crimes hediondos. Aqueles piores crimes, eles eram punidos publicamente com a crucificação. O crucificado ali, ele era envergonhado porque ele era espancado, ele era despido e ele era pendurado sem roupa da cruz. E quem olhava via aquela vergonha de estar nu, totalmente indefeso. E o via morrendo aos poucos, porque a morte de cruz era uma morte muito dolorosa. Era uma morte onde, além da dor dos cravos nas mãos e nos pés, amarravam para que não rasgasse. A pessoa ficava ali com aquela dor, por ficar bastante tempo, dava tétano. Então a inervação doía de uma maneira quase insuportável. Era de uma dor terrível. Como a pessoa ficava pendurada ali, destroncavam os ombros, deslocava pelo peso. E era dor de deslocamento com o peso todo em cima. A dor era tão grande, que dava hemorragia no crucificado. Descia sangue pelas pernas. E os insetos tentavam entrar no corpo do crucificado para comer aquele sangue, o que aumentava a sua agonia, é o que os historiadores dizem. E aí, com mais o tempo passando, o corpo ia pressionando o diafragma e ia matando de agonia e asfixia quem morria crucificado. Você já parou para pensar que terrível? Uma morte lenta, dolorosa, asfixiante. Então, para o judeu, era símbolo de vergonha, o máximo da vergonha e o máximo da dor. Para aquele que estava preso, era símbolo de condenação, de punição. Eu fiz besteira, agora eu vou ser punido, eu vou morrer sendo punido pelo meu erro. Era uma mensagem de desesperança, não tem mais jeito, não tem mais saída. Além de ser condenado, agora eu vou morrer. E é uma mensagem de fim de linha. Para os supersticiosos, a mensagem da cruz é uma mensagem de proteção. Porque as pessoas vão fazer alguma coisa, elas fazem o símbolo da cruz como se esse símbolo, como se esse gesto pudesse trazer uma proteção para qualquer mal que possa acontecer. O jogador de futebol que vai jogar, e ele faz o sinal da cruz para tentar não ter distensão, ou quem sabe até ter uma proteção para fazer o gol, ou para conter o adversário. Pessoas, não é incomum as pessoas chegarem na praia e quando vão entrar, baixar, molhar e se benzer, ou seja, fazer o sinal da cruz, pensando: se eu fizer o sinal da cruz, estou abençoado, estou protegido. As superstições com os símbolos da fé são muitas. A Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a casa, a Bíblia aberta em cima do painel do carro para proteger o carro. Tem uma porção de superstição religiosa. E a cruz é uma das superstições mais utilizadas no mundo todo. E a pessoa pensa que fazendo esse sinal, ela crê que ela está criando uma cerca de proteção em torno de si e evitando qualquer outro problema que possa acontecer. Para os religiosos, aquela pessoa que realmente tem uma religião introjetada e pratica aquela religião com sua fé, a cruz, ela é um símbolo de respeito, de temor, e quando ele passa em qualquer lugar que tem a cruz, ele se benze. Uma vez eu estava dentro do ônibus, o ônibus passou na frente da Biblioteca Nacional, e a pessoa olhou e se benzeu. Falei: caramba, isso aí que é gostar de livro. Pensou que era uma igreja e fez o sinal da cruz em respeito.
Ele faz o sinal da cruz quando vê um cemitério, quando vê uma cruz na estrada, qualquer cruz, e ele faz aquele sinal da cruz como um respeito à cruz. É um sinal de respeito por aquele símbolo religioso, respeito e temor. Mexe com a fé. Para os incrédulos, para as pessoas que não têm uma fé, que não professam uma fé do Senhor, a mensagem da cruz é uma mensagem apenas histórica. É só história. Sabe-se que Jesus morreu e foi crucificado. É história. Nada mais que história. Então, são mensagens que estão circulando, todas elas estão circulando no nosso meio, mas são mensagens que não expressam o que a Bíblia nos revela como a verdadeira mensagem da cruz. E quando a gente vê esse texto e alguns outros textos da Bíblia, eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta, a gente vê que na crucificação, Jesus nos traz uma mensagem linda. A crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus dividiram a história da humanidade. A história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A história foi dividida por esse evento mundial, esse evento divino, e a cruz está ali marcando essa história. É a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus que marcam isso de uma maneira muito grande, e a cruz é o maior símbolo disso. A gente não vê ninguém com um túmulozinho pendurado, um túmulozinho vazio pendurado, ninguém andando com um túmulozinho no chaveiro. É com a cruz. É ali na cruz que o pecado é pago. É ali na cruz que o sangue é derramado. É ali na cruz que a história começa a se cumprir. Continua na ressurreição e vai se concluir na volta de Jesus. Mas a verdadeira mensagem da cruz, a gente vai ver aqui, é uma mensagem que não é só de poder, de proteção, é uma mensagem de amor. Ao contrário do que os soldados estavam vendo ali, e eles zombavam, as autoridades zombavam de Jesus, os soldados zombavam de Jesus, a multidão zombava de Jesus, e até o ladrão que estava com ele na cruz zombava de Jesus, vendo como incapaz, impotente, frustrado, mas ele está cumprindo o seu papel. E Jesus nos mostra que ele está ali por amor. Em João 3,16, é o versículo chamado de o coração da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o presente de Deus, Ele deu. Jesus está ali na cruz como uma oferta pelo teu e pelo meu pecado. O amor de Deus, lá em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, é uma prova de amor. A mensagem da cruz é uma mensagem que prova o amor de Deus por você. Ele amou tanto que Ele deu Jesus. Por que que Ele deu Jesus? Porque Jesus era o único que podia pagar o preço da tua dívida. Jesus era o único que podia te substituir. Jesus era o único que podia tomar o lugar do ser humano e representar toda a raça. Era o único que podia ser o segundo Adão, porque ele nasceu sem pecado. Todos os outros nascemos com pecado. Adão pecou, todos os descendentes de Adão, e somos nós, já nascemos marcados pelo pecado original do nosso primeiro representante. Jesus vem como nosso segundo Adão, nasce sem pecado e pode resgatar o que foi perdido. A autoridade que foi perdida por Adão, Jesus resgata. O que Adão não conseguiu fazer, Jesus consegue. E agora, representando toda a raça, ele foi entregue, ele se deu. Então a mensagem da cruz é uma mensagem tremenda de amor de Deus.
Em 1 João 3,16, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia. É muito interessante. João 3,16 fala que Deus amou e deu o seu Filho. E aqui em 1 João 3,16, fala de novo do que Jesus fez, mas que Ele espera que nós façamos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A mensagem de amor nos desafia a sermos também uma mensagem de amor. Deus mostra que o amor é isso, essa é a mensagem de amor. O quê? Que Deus deu a vida. Jesus, Cristo, deu sua vida por nós. Lá na cruz, Ele entregou a vida por nós, por amor. Nisso nós conhecemos. Temos uma verdadeira experiência com amor. E porque temos essa experiência, devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Devemos viver se entregando, viver agindo, viver servindo, viver abençoando, viver perdoando, viver na direção do próximo. Mas a mensagem da cruz é essa mensagem, que não é de vergonha, derrota, sofrimento, impotência, não. É uma mensagem poderosa, do poderoso amor de Deus que nos mirou. Segundo aspecto aqui da mensagem da cruz, a verdadeira mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Irmãos, é uma coisa tão incompreensível para o homem natural. O homem natural não pode alcançar a profundidade desse amor de Deus. Em 1 Coríntios 1:8, 1 Coríntios 1:18, agora sim. Diz assim a palavra de Deus, se você tiver com a Bíblia pode abrir. 1 Coríntios Eu achei aqui na minha Bíblia está enguiçando aqui. Agora sim. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura. Para quem não entende, como assim? Como um Deus se faz homem, como poderoso se faz vencido. Como isso é possível? Por que Ele fez isso? Isso é uma loucura, para nós é o poder de Deus, é uma mensagem de poder, e esse poder tem um propósito, é um propósito de nos perdoar, de apagar o nosso pecado. Em Efésios 1:17, nós lemos o seguinte, Efésios 1:7, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Está falando aqui da graça de Deus derramada por nós, e fala que em Jesus nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ele pagou esse pecado, segundo a riqueza da sua graça. Então, a mensagem da cruz é uma mensagem, antes de qualquer coisa, de perdão. Jesus está ali na cruz e está ali para perdoar. E nós vemos ali um ladrão blasfemando, falando: se tu é o filho de Deus, desce daí, rapaz, desce daí, se salva e salva a gente também, palhaçada. Tu não é o filho de Deus não, se salva e salva nós também. Ele estava blasfemando e xingando. O outro ladrão diz: você não teme a Deus, estando na mesma condenação do que ele? Nós, na verdade, porque os nossos feitos mereceram. A gente está pagando a pena do que a gente fez, mas ele nenhum mal fez. E virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, na cruz, aquele ladrão foi convencido de pecado. E a Bíblia diz que o único que tem capacidade de convencer o ser humano do pecado
da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Naquele momento, no fundo do poço, aquele homem consegue ser convencido, ele consegue crer, e quando ele consegue enxergar, ele pede o perdão, e o Senhor diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele foi perdoado. Em 1 João 1, 8, 9 diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a sua verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Do momento que você reconhece e pede perdão, o Senhor perdoa. E lá na cruz, Ele está se fazendo pecado por nós. Ele está se fazendo pecado no nosso lugar. Ele está levando sobre si o pecado de todos nós. Jesus nos substitui. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão e já começa ali. A maior expressão: um homem que era considerado o pior dos criminosos, por isso estava na cruz. Ele ganha o maior dos perdões, por isso Jesus estava na cruz. Se o ladrão estava ali para ser punido pelo que ele fez, que era terrível, Jesus estava ali para perdoá-lo, porque o seu amor é terrível, é grandioso, é o furioso amor de Deus. A mensagem da cruz verdadeira é uma mensagem de perdão. Colossenses 1,13 nos fala de uma maneira tão especial, e eu quero compartilhar com você. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Quando Jesus morre e paga o preço pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nos libertou, Ele nos perdoou, o que pesava não pesa mais. A palavra diz que Ele pegou o escrito de dívida que pesava sobre nós e cravou na cruz. Não tem mais dívida. Ele pagou o preço. Então a mensagem da cruz, meu querido, é uma mensagem de perdão. Não importa o que de terrível você já viveu. O que faz o seu coração pesar é sua mente te culpar, te acusar do que as pessoas te acusam. O pecado reconhecido e abandonado, quando confessado ao Senhor, ele é perdoado. Hoje nós temos alguns critérios tão equivocados sobre perdão. Jesus nos fala de perdão de uma maneira muito séria, porque Ele não tinha por que te perdoar, me perdoar. Ele era perfeito, mas Ele nos perdoa. Em Efésios 1, Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões, Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra diz que quando a gente confessa o nosso pecado, disposto a largar o pecado, é claro, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar esse pecado e purificar a injustiça. Jesus quer perdoar você, Jesus quer perdoar todos nós, e nós já estamos com Jesus quando nós pecamos. Nós não vivemos em pecado, mas estamos vulneráveis a pecar. Jesus diz para nós, filhinhos, através de João, capítulo 2, versículo 1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, quando alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que intercede pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Ou seja, o perdão de Deus não foi uma vez só e acabou. O perdão de Deus nos alcança e nos acompanha. O Senhor quer nos manter limpos, como um pai que tem uma criança que está saindo e às vezes ela se suja e o pai não deixa ele sujo. O pai pega essa criança e limpa. Deus quer que você
esteja sempre limpo, vivendo em santidade. Ele nos perdoou e nos libertou do pecado. E hoje, se nós, por falta de vigilância, pecarmos e reconhecermos, confessamos e abandonamos, Ele nos perdoa, porque a cruz, ela existe para manter-nos limpos. Deus quer manter você limpinho. Deus quer manter você pertinho dele. A mensagem da cruz é uma mensagem de perdão, e Jesus te perdoa e te restaura. Não importa o que você tenha feito, o que você esteja vivendo, o Senhor te perdoa e te restaura. A mensagem da cruz é uma mensagem de fé. Esse ladrão me ensina tanto, esse ladrão me inspira tanto, porque ele crê. Daquela multidão, dos que não criam, ele foi o primeiro a crer. No meio daquela crise, daquela dor, a fé dele é ativada. Existem pessoas que só conseguem ter a sua fé ativada quando chegam no fundo do poço. Enquanto não chegam no fundo do poço, estão se batendo. Quando chegam no fundo do poço, que conseguem olhar para cima. E quando olham procurando uma saída, encontram o céu. E é nessa hora que veem que existe um Deus que pode ajudá-los. Você vai esperar chegar no fundo do poço para olhar para Deus e pedir ajuda? E se você já está no fundo de um poço, hoje, é um bom lugar para pedir ajuda. Aquele ladrão creu e a fé funcionou. A Bíblia bota a fé para nós como uma coisa muito, muito especial. Em João, capítulo 1, versículo 12, eu queria que você lesse comigo esse texto, mostra como a fé é muito importante para que essa mensagem funcione na tua vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A condição de Deus para transformar a tua vida numa nova vida, a condição de Deus para que esse sacrifício de Jesus se torne efetivo na sua vida, para que você receba a consequência disso, é crer. Tem que crer, é pela fé, é só isso. Mas não é só crer e acabou, é crer e continuar crendo. Fé gera fidelidade. Você crê, e porque crê, permanece crendo, permanece fiel, permanece obedecendo. Em Apocalipse 3:20, o Senhor fala para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está falando: ei, eu estou à porta e eu estou batendo. Por que ele bate a porta? Porque ele não invade, ele te deu o direito de escolher sim ou não, quero ou não quero. A mensagem da cruz é uma mensagem elegante, de uma fé respeitosa. O Senhor respeita você, Ele mostra o que fez, a mensagem chega até você. E se você está ouvindo essa mensagem agora, você não tem desculpa diante de Deus de não saber a verdade. O Senhor fala: eu fiz tudo, mas você precisa crer. E crer para receber, e crer para que eu receba. Essa fé que gera fidelidade faz com que você viva essa realidade espiritual que foi trazida para nós por Jesus, e que na cruz a gente vê isso acontecendo. Sem fé nada funciona. No mundo espiritual é preciso crer. Se você crê, essa mensagem alcança a tua vida. E a mensagem da cruz é uma mensagem de segurança, transformação. Em Hebreus 12:2, o texto fala assim, Hebreus 12:1 e 2: nós, porém, irmãos, que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, e sigamos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
Ele fala, olha, tem uma multidão em volta, nós estamos debaixo de uma intensa vigilância, de pressão, mas nós estamos seguros, porque nós estamos olhando para Cristo. O apóstolo Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, e eu tenho certeza, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Nós temos segurança para essa vida e temos segurança para o porvir, para o que virá. O Senhor nos promete algo muito melhor, muito maior, muito tremendo lá, mas Ele promete algo muito tremendo cá, porque o reino está em nós, esse poder de Deus, essa revelação de Deus, essa presença de Deus, porque Ele passa a viver em nós, o Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo. Se nós entendemos que é uma mensagem do amor de Deus, entendemos que é o amor de Deus, dando Jesus, entendemos que Ele deu Jesus para perdoar o nosso pecado, nos libertar do pecado, e aceitamos esse perdão, e cremos e pela fé recebemos, meu irmão, se isso for concretizado, a nossa vida vai ser invadida pelo céu. O próprio Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus passa a viver em nós. A nossa mente passa a ser a mente de Cristo. Vai sendo transformada. Os nossos valores, os valores do céu, revelados na palavra. A vida muda de sentido. A vida muda de textura. Nós passamos a viver uma nova vida nesse mundo. E essa nova vida passa a impactar quem está em volta, porque as pessoas veem, eu quero isso também, e você pode ajudá-los a entender que é possível viver a novidade de vida com Jesus. A verdadeira mensagem da cruz é uma mensagem de segurança. Conclusão, essa mensagem não é só para os tempos de Jesus, é uma mensagem muito propícia para os tempos de hoje, porque hoje o amor está esfriando, e Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e nós estamos vendo isso, o amor se esfriando nas pessoas, e o Senhor nos enche do seu amor, e nos faz mensagem desse amor, no mundo que está tendo dificuldade para viver esse amor. Você entende isso? A verdadeira mensagem da cruz nunca foi tão atual, porque além de desfrutarmos dela, nós passamos a sermos canais dessa mensagem. No mundo que está sem amor, o Senhor nos faz desfrutar desse amor e sermos instrumentos desse amor para esse mundo. Isso é tremendo. Onde as pessoas se sentem tão culpadas e se afastam de Deus por medo, desde Adão quando errou, ele não quer nem ouvir a voz de Deus. Muitos irmãos em Cristo, quando estão errados e sabem que estão errados, porque cederam a algum rompante de pecado, e tentam se esconder de Deus, não adianta. O Senhor está contigo. E nessa crise de culpa, o Senhor vem com o seu perdão e fala, filho, para, eu te amo. O meu amor é maior do que o teu pecado. Você está perdoado, é só reconhecer e tomar posse desse perdão. O perdão já está pronto. Pega o perdão, abandona o pecado, confessa e deixa, e começa a viver direito. Olha que tremendo isso. E nós passamos a ser os agentes do perdão de Deus, comunicando para as pessoas que existe perdão. Nesse mundo que as pessoas estão com a fé tão distorcida, eu não digo nem sem fé, diria com a fé distorcida. A fé verdadeira está sumindo, e uma fé egoísta, uma fé supersticiosa, uma fé religiosa está tomando lugar. Essa mensagem da cruz é uma mensagem de fé, que restaura e ativa essa fé verdadeira, e faz as pessoas experimentarem essa fé verdadeira. E num tempo de tanta insegurança, é tanta notícia ruim, de bala perdida, de roubo, de assalto, de morte, de doenças, o Senhor nos dá segurança,
E ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a segurança. A mensagem da cruz, ela é tremenda, porque ela não para na cruz. A cruz ficou vazia. Aí, alguma engraçadinha, diz assim: mas as 3 cruzes ficaram vazias, porque os corpos foram tirados da cruz. Isso é poético, irmão, isso é para música, né? Porque a cruz vazia ficou tudo vazio. Tá bom, mas o túmulo também ficou vazio. E o de Jesus foi o único que ficou vazio. E essa mensagem da cruz está mostrando para nós que aquela promessa se cumprirá. E Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Se não tivesse muitas moradas, eu diria para vocês, mas tem, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele está falando: olha, tem um condomínio lá, que olha, vou te contar, é lindo, espetáculo, é um vale lindo na casa do Pai, são moradas do vale, lindo demais, a casa de meu Pai. Eu vou preparar a casa para todo mundo, e quando estiver tudo pronto, eu vou voltar, eu vou buscar vocês. A verdadeira mensagem da cruz é uma mensagem da segurança, de que aqui na terra o Senhor está comigo, mas que a história não acaba aqui, Ele voltará. Se nós temos certeza que Jesus morreu, se nós temos certeza que Ele ressuscitou, nós precisamos ter certeza e precisamos lembrar que Jesus vai voltar. A gente vai falar sobre a volta de Jesus numa outra mensagem, só sobre a volta de Jesus, para a gente pensar nisso, para a gente vibrar com isso, para o nosso coração queimar com isso, porque está perto, Ele vai voltar. E essa é a conclusão da verdadeira mensagem da cruz. Então, para você que está ouvindo, essa mensagem dá para você e para mim a oportunidade de termos nosso pecado perdoado, de termos a nossa vida transformada, de termos a nossa vida segura, porque Jesus está vivo. Tem uma música que diz assim: porque Ele vive, posso crer. Bota o tom aí. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que Ele está vivo. Aleluia. Você quer entregar a tua vida para Jesus e falar: Jesus, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a transformação do meu coração de dentro para fora, eu quero essa alegria, essa segurança, e eu quero viver essa vida aqui na terra com o Senhor e ter certeza dessa vida aí no céu com o Senhor. Se você quer assumir esse compromisso de entregar a tua vida para Jesus, coloca isso diante dele, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Aí no teu celular, aí no teu computador, na tua televisão, aí onde você está ouvindo essa mensagem, hoje ou daqui a um ano, vai ficar gravado, você vai ouvir algum dia essa mensagem, e Deus vai estar dizendo para você: hoje você tem a oportunidade de uma transformação na tua história. Precisa? Percebe que precisa? Deseja isso? Ele bate a porta. Estou à porta e bato. Se você ouvir, se você entendeu, é porque o Espírito Santo está tocando em você. Se parece que é contigo essa mensagem, é porque o Espírito Santo está falando contigo. Fala para Ele: eu quero, Senhor, eu creio, eu quero. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti a vida do Teu filho, da Tua filha, que nesse momento, entendendo a Tua palavra, a verdadeira mensagem da cruz, está abrindo seu coração, essa fé está sendo ativada e está sendo dirigida ao Senhor, e ele hoje diz: eu recebo a salvação que o Senhor me dá, o perdão que o Senhor me
derrama sobre mim. Eu declaro Jesus como Senhor. Eu declaro Jesus como meu Salvador, como o dono da minha vida. E eu, pela fé, recebo isso que o Senhor tem para mim. Entendi a mensagem da cruz. E porque recebi, viverei de acordo com a tua vontade, até que o Senhor volte para me buscar. Abençoa teu filho, Pai, agora. Confirma essa decisão em nome de Jesus. Amém. Se você creu e orou, a Bíblia diz que pela fé você recebe tudo que Jesus preparou para você. E você, meu irmão, que está na infração, está cheio de pecado aí, está cheio de dúvida, está cheio de culpa, está cheio de medo, está meio complicado aí na caminhada, lembra o preço que foi pago para que você entrasse nesse caminho, e acerta o teu passo. Você não só desfrutou do amor, mas tem o desafio de ser agente do amor. Você não só foi perdoado, mas é perdoado todas as vezes que precisar ser perdoado. Só que você precisa ser perdoador também. A oração modelo nos diz, Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. Quem errou comigo, eu tenho que perdoar, porque eu erro com o Senhor. O Senhor me perdoa, o Senhor é santo e perfeito, por que eu não perdoaria? Então você que tem dificuldade de perdoar, você que está tendo dificuldade de perdoar o pai, a mãe, o irmão, um filho, um amigo, um esposo, uma esposa, perdoa, meu irmão. Abre esse coração, porque a mensagem da cruz diz que é uma mensagem para pessoas viverem perdoadas e perdoando. Ativa essa fé. Vamos ser a igreja que caminha pela fé, crendo e pondo essa fé para funcionar, orando, trazendo palavras positivas da Bíblia, declarando palavra de Deus, para que vidas sejam impactadas e seguros. A nossa caminhada aqui é breve, mas é boa. Vamos fazer essa caminhada ser boa com Jesus, sabendo que a caminhada lá é eterna e é melhor ainda. Então vamos viver o bom até que chegue o melhor. Essa segurança é o que a gente precisa viver para compartilhar. Meu irmão, acerta o passo em nome de Jesus. E essa noite a gente está aqui para reviver essa mensagem, para lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados, lembrar que Ele ressuscitou, e a cruz ficou vazia, mas o túmulo também ficou vazio. Lembrar que precisamos viver perdoados, viver em santidade. É hora de autoexame, e lembrarmos que Ele vai voltar e proclamarmos isso. São os 4 objetivos da ceia: lembrar e proclamar a morte de Jesus até que Ele venha, lembrar e proclamar que Ele vai voltar, estarmos em comunhão. Ceia simboliza comunhão, juntos em comunhão. Nós precisamos ser essa igreja. Então, nesse momento nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Enquanto os irmãos estão tomando lugar aqui para cantar, eu quero que na tua casa aí, você que preparou a mesa, preparou o pão, preparou o cálice, você esteja agora se preparando aí para esse momento. E a Bíblia diz assim: e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente tomou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue, é o cálice da nova aliança, do novo testamento, que é derramado por vós, bebei-o. Depois ele fala: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Então, a ceia é um momento de lembrarmos que Ele morreu, ressuscitou e que Ele vai voltar
mas é um momento de autoexame, de jogar pecado fora, de pedir perdão e abandonar, e recomeçar a caminhada. É o reset espiritual. Começa, irmão, com alegria, porque a cruz traz a maior de todas as mensagens: somos filhos de Deus. Amém.